sistema digestório funciona como uma verdadeira linha de desmontagem. Então as substâncias grandes e complexas, elas entram por uma série de compartimentos, vão sofrendo transformações físicas e químicas, a fim de que se transformem em substâncias pequenas e simples. Quando um fenômeno é classificado como fenômeno químico no sistema digestório, geralmente ele envolve a participação de enzimas, que são proteínas específicas envolvidas na diminuição dos nutrientes, e caracteristicamente num fenômeno químico, uma substância se transforma em outra. Quando um fenômeno é classificado como físico ou mecânico, ele não envolve a transformação de uma substância em outra. Esses fenômenos estão relacionados com a diminuição do alimento, com o deslocamento do alimento pelo tubo, ou mesmo com a absorção desses alimentos já digeridos lá no intestino delgado. O primeiro compartimento, a porta de entrada desse alimento, é a boca. Dentro da boca ocorrem dois fenômenos. Um fenômeno físico, que é a mastigação, e um fenômeno químico, que é a insalivação. A mastigação, obviamente, é a ação dos dentes, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que o papel do dente é simplesmente triturar, diminuir o tamanho do alimento para favorecer a deglutição, a mastigação tem um papel muito importante. Ela que aumenta a superfície de contato dos nutrientes com os sucos digestivos. E esses sucos digestivos, eles conseguem agir mais rapidamente sobre esses nutrientes. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui eu tenho dois beckers representando duas bocas. A água no interior desses beckers representa, por exemplo, a saliva. Em um dos beckers eu vou colocar um comprimido efervescente inteiro. No outro eu vou colocar um comprimido efervescente pulverizado. Acho que ficou evidente o papel da mastigação, né? Quando a gente aumenta a superfície de contato das coisas, elas reagem quimicamente mais rápido. Veja que o comprimido efervescente inteiro ainda está reagindo. E o comprimido efervescente pulverizado teve uma reação química praticamente imediata. Então, a pulverização, que fez o papel análogo à mastigação, ampliou a superfície de contato, favorecendo a ação da água nessa reação. Outro fenômeno importante é a insalivação. Insalivação, por definição, é a ação da saliva sobre o alimento. Então, o alimento, depois que sofre a ação da insalivação, ele passa a se chamar bolo alimentar. O que tem de importante na saliva? A saliva contém uma enzima chamada pitialina ou amilase salivar. Essa enzima tem a capacidade de romper as ligações de um nutriente muito especial na nossa dieta. Trata-se do amido. Então, se desenho representa uma molécula de amido, os amidos são formados por unidades constituintes alfa-ligadas. Cada quadrado representa uma glicose. O que a amilase salivar tem a capacidade de fazer? Romper parte dessas ligações e formar estruturas diferenciadas. Então, depois da ação da amilase salivar, o amido não é mais amido. O amido se transforma em duas outras coisas diferentes: fragmentos ou moléculas menores de amido e pares de glicose ligada. Pares de glicose ligada é um outro tipo de carboidrato, no caso, a maltose. Depois de sofrida a mastigação e a insalivação por parte desse alimento, ele se transforma, como eu disse, no bolo alimentar. Então, com a ajuda da língua e outras estruturas que agem de maneira automática, o bolo alimentar sai da boca e passa para o interior de um tubo conhecido como esôfago. O esôfago é um tubo que tem mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento. O esôfago é responsável por conectar a nossa faringe ao nosso estômago, né? Só que as paredes que formam esse tubo chamado esôfago, elas são contrácteis. O esôfago tem a capacidade de produzir os chamados movimentos peristálticos esofágicos, cuja função é transferir o alimento no decorrer desse tubo para que ele chegue no estômago. No estômago acontecerão dois fenômenos, um fenômeno físico e um fenômeno químico. O fenômeno físico que acontece nesse órgão é chamado peristaltismo estomacal. O objetivo do peristaltismo estomacal é misturar esse bolo alimentar deglutido com o chamado suco gástrico. O suco gástrico é o suco digestório responsável pelo processo químico que acontece nesse órgão. Esse processo se chama quimificação. O que tem de especial nesse suco gástrico? Basicamente, o suco gástrico, secretado pelas células da parede do estômago, é formado por água, ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina. O papel do ácido clorídrico é diminuir o pH.
Então o bolo alimentar que chegou no estômago com pH em torno de 6,5, 7, que é o pH da saliva, acaba sendo submetido a um pH extremamente ácido. Eu estou falando de 2, 2,5. É um pH ácido que tem uma importância para a ação da pepsina. Então a pepsina é uma protease, a protease estomacal, ela vai agir sobre as moléculas de proteína. Então aqui esse modelo representa as proteínas que a gente ingere. Então toda a proteína é formada por unidades constituintes que são unidas umas às outras através de ligações peptídicas. Cada uma dessas unidades constituintes são os aminoácidos. E a pepsina vai agir sobre essas ligações químicas e o produto de sua ação é a formação de compostos diferentes. Então, depois da ação da pepsina, depois da ação da protease estomacal, formam-se cadeias polipeptídicas menores, ou seja, proteínas menores, e já começa a aparecer as primeiras unidades constituintes de nutrientes provenientes da digestão. Depois de ficar cerca de 2 horas em contato com o suco gástrico, essa massa chamada quimo vai passar por uma outra estrutura. Essa estrutura é chamada de intestino delgado. Intestino delgado é um extenso tubo, vai passar de 7 metros. Quem merece um melhor destaque são os primeiros 30 centímetros. Recebe o nome de duodeno. É nesse momento do intestino delgado que o quimo, recém-saído do estômago, sofre a ação de 3 outros sucos digestórios. Um suco produzido por uma glândula anexa ao tubo digestório, chamada fígado. Ele produz a bile, que é um líquido que fica armazenado em uma estrutura esverdeada chamada vesícula biliar. A bile é um suco digestivo sem enzimas em sua composição, que vai ter extrema importância na digestão dos lipídios, ou seja, das gorduras. É também no duodeno que esse material sofre a ação do chamado suco pancreático. Então o pâncreas, que é outra glândula anexa ao tubo digestório, ele vai ter a função de liberar no interior do intestino o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai converter o pH para 8. Então, enquanto o pH ótimo da ação da pepsina é 2, o pH ótimo da ação da amilase salivar é em torno de 6,5, 7, o pH ótimo da ação dessas enzimas que atuam no intestino delgado é em torno de 8, um pH um pouco mais alcalino. Além desse bicarbonato de sódio, o pâncreas é responsável pela liberação do chamado suco pancreático, que é um líquido que contém enzimas de todos os tipos. Aqui eu encontro amilase, lipase, carboxilase e outras tantas. Fora isso, existe um suco digestório secretado pelas paredes do próprio intestino delgado. Ele é chamado suco entérico ou suco intestinal. Depois da ação de todos esses sucos digestórios presentes nos primeiros 30 centímetros do intestino delgado, todos os nutrientes serão convertidos em suas unidades constituintes respectivas. Nesse momento, eu preciso destacar um pouco a ação da bile, porque a bile vai ter um papel muito especial. A gente tem que imaginar o seguinte: isso aqui representa uma molécula de lipídio, uma grande molécula de lipídio, e o lipídio, ou seja, a gordura, é insolúvel na água. Então, como fazer as enzimas chamadas lipases agirem fragmentando essa molécula de lipídio se o lipídio não está solúvel na água dos sucos digestório onde as enzimas estão solúveis? Esse é o papel importante da bile, que vai agir como um verdadeiro detergente. A gente costuma dizer que a bile emulsifica as moléculas de lipídio, ou seja, fragmenta essas moléculas de lipídios em parcelas menores. Essas parcelas menores se dispersam junto à água dos sucos digestórios e, finalmente, essa molécula pode ser encontrada pela enzima que vai reduzi-la em suas unidades constituintes. Então, o que está acontecendo aqui? Todo esse material que foi digerido nos compartimentos diversos, eles sofrem a ação de inúmeras enzimas. Então, as proteínas são convertidas em seus aminoácidos constituintes, as maltoses são convertidas em suas glicoses constituintes, o amido também continua a ser digerido, forma-se novas maltoses, e essas maltoses são convertidas também em suas glicoses constituintes, e finalmente o lipídio, que sofreu ação da bile, pode ser acessado pela lipase pancreática intestinal e ser convertido também em suas unidades constituintes, ou seja, ácido graxo e glicerol.
Então, o que vai acontecer daqui para frente? Depois desse processo de digestão total dos nutrientes, chamado quilificação, que é a transformação do quimo, a massa pastosa que saiu do estômago, em uma massa completamente líquida chamada quilo, depois dessa transformação enzimática, vão ocorrer outros 2 fenômenos intestinais, só que são fenômenos físicos. Vai acontecer o peristaltismo intestinal, que envolve, além do deslocamento desse material ao longo dos 7 metros de tubo, também a mistura desse quimo recém-saído do estômago com os sucos digestórios para otimizar a digestão. Esse material líquido vai sendo delicadamente deslocado pelo intestino delgado e aí acontece o segundo fenômeno físico. Essas unidades constituintes passam para a corrente sanguínea. Esse processo de passagem para a corrente sanguínea, atravessando a parede do intestino delgado, para cair na corrente sanguínea e ser distribuída por todas as partes do corpo, a gente chama de absorção. Então, esse material vai se deslocando, as unidades constituintes vão sendo absorvidas, até que finalmente chegam no último órgão para completar o sistema digestório. É o intestino grosso, que, diferente do intestino delgado, tem pouco mais que 1,5 metro de extensão. No intestino grosso não acontece absolutamente nenhum fenômeno químico. O que vai acontecer nesse momento agora é a absorção de água. Bem verdade que algumas vitaminas e sais minerais também são absorvidas, mas ele é especializado na absorção de água. Se ele não absorvesse a água dos alimentos e também a água dos sucos digestórios produzidos pelos diferentes compartimentos, nós desidrataríamos a cada digestão. E se houver algum desarranjo nessa absorção de água, as fezes são evacuadas de uma maneira não sólida, né? Mas se tudo ocorrer bem, todo esse material não digerido, ele vai sendo empacotado e vai sendo deslocado para a porção final do intestino grosso. Esse material que não foi digerido tem um papel importante também na regulação da mobilidade peristáltica do intestino grosso. As fibras, por exemplo, que não são acessadas enzimaticamente, elas passam inteira pelo nosso tubo e favorecem esses movimentos peristálticos. Então a gente diz que quando essas fibras agem no colo intestinal, elas fazem com que o intestino deixe de ficar preguiçoso. O fato é que esse material sólido e não digerido é empacotado na porção final do intestino grosso ou reto, e quando atinge um volume determinado, a gente tem um reflexo da evacuação e libera esse material na forma de fezes. A ideia dessa aula é que nós interpretássemos o sistema digestório como uma verdadeira linha de desmontagem, entendendo que os fenômenos físicos e os fenômenos químicos contribuem nada mais nada menos para a conversão dos nutrientes em suas unidades constituintes, porque só elas são pequenas o suficiente para atravessarem a parede do intestino delgado, caírem na corrente sanguínea e servirem o metabolismo celular.